Neste vídeo final do capítulo 8, nós faremos um tratamento mais rigoroso de aplicação da equação do balanço de energia para fluidos compressíveis, assumindo que eles se comportem idealmente. Então, aqui como recapitulação é apresentada a versão da equação de conservação de energia para um fluido compressível. Temos a variação de energia cinética, energia potencial, o termo associado à variação de pressão, perdas devido à fricção e o termo de trabalho mecânico realizado pelo fluido. A nossa análise vai se restringir a um tubo horizontal, então esse termo de energia potencial será desconsiderado e consideraremos que entre os planos 1 e 2 que adotaremos como referência, não tem nenhum equipamento para manuseio do fluido, então M asterisco é zero. A eliminação do termo de energia potencial é apenas uma conveniência, ele não implica em si redução de esforço matemático algum. Concentraremos nos termos mais relevantes, seria variação de energia cinética, variação associada à pressão e o termo devido às perdas por fricção. O sistema que analisaremos seria uma seção reta como essa que está ilustrada aqui. Planos 1 e 2, afastados de um comprimento L e uma tubulação com diâmetro D. Nós podemos então reescrever a equação só com os termos restantes, assumindo o escoamento turbulento e reescrevendo-a na forma diferencial, que significaria diferenciar todas as parcelas que estão presentes aqui. Então, assumindo o escoamento turbulento e diferenciando o termo de energia cinética, nós ficaríamos com VdV, onde aqui V é a velocidade média, dP sobre ρ, diferenciando esse termo aqui, diferenciação e integração são operações inversas, e diferenciando esse termo, considerando um comprimento infinitesimal de tubulação, nós ficaríamos com 2F, velocidade média nesse trecho, 1 sobre D e um diferencial de comprimento da tubulação dL. Então, o processamento que faremos a seguir vai tratar essa equação, considerando que estamos lidando com gás. A conveniência maior, no caso de gases, é tratar com a vazão de massa, porque essa pode ser considerada constante, diferente das vazões volumétricas que variam ao longo do comprimento do duto, uma vez que a pressão variante, nós teríamos alterações correspondentes na vazão volumétrica. Então, o que procuraremos fazer é reescrever essa equação em termos da vazão de massa. Nós vamos definir aqui um fluxo de massa, que é dado pela letra G, que é o produto da velocidade média vezes a densidade. E aí, por transposição de termos, nós podemos dizer que a velocidade média vai ser G sobre ρ. Se nós, então, voltamos à equação do balanço de energia utilizando essa definição de V sobre ρ, nós podemos reescrevê-la agora em função da vazão de massa, da sua variação da razão dela para a densidade, e todos os demais termos, onde apareceu velocidade, nós substituímos pela razão do fluxo de massa pela densidade do fluido. E aí o algebrismo matemático vai consistir em desenvolver a partir dessa equação uma versão integrada dela que vai relacionar a diferença de pressão com a vazão de massa. Vamos partindo da equação que foi apresentada no slide anterior, fazendo a derivação aqui desse termo, a diferenciação. Como G é constante, ele passará para fora da derivada, nós ficaremos com G ao quadrado sobre ρ, diferencial de 1 sobre ρ, dP sobre ρ. Esse termo aqui não se altera, e aí finalmente nós podemos reescrever essa equação agora com a diferenciação de 1 sobre ρ. Usando propriedades de derivada, diferenciação de 1 sobre ρ vai nos fornecer menos 1 sobre ρ ao quadrado vezes dρ. O restante dos termos tratados de forma semelhante. Multiplicando então toda a equação anterior por densidade ao quadrado, nós temos essa versão da equação de conservação de energia. Fica menos G ao quadrado, lembrando que G é o fluxo de massa, dividido por ρ vezes dρ, ρ dP, 2F, que é o fator de fricção, fluxo de massa ao quadrado, 1 sobre o diâmetro da tubulação, dL.
Para proceder à integração dessa equação, nós vamos assumir que seja um gás ideal e aí, através dessa consideração, nós obteremos uma expressão que vai substituir a densidade em função da pressão. E aí teremos uma equação final a ser integrada só em função do fluxo de massa e da variação de pressão do gás ao longo do trajeto. Então, fazendo isso, nós constatamos aqui a expressão para a densidade de um gás ideal e substituindo essa relação na expressão da equação diferencial anterior e fazendo a sua integração, nós obtemos essa versão da equação. Vocês observem que foi considerado que o F é constante na hora de fazer essa integral e a fundamentação para considerar o F constante é que o F ele depende do número de Reynolds e, nesse caso, o número de Reynolds vai ser constante ao longo da tubulação, uma vez que as variações de densidade vão estar associadas também a variações de velocidade, de tal forma que o produto densidade vezes velocidade é o fluxo de massa e vai ser constante. Então, para uma dada rugosidade da tubulação, o F é constante, o que nos permite integrar a equação diferencial do slide anterior, assumindo o valor desse parâmetro como sendo constante. E aí, finalmente, nós temos uma relação ligando a vazão de massa, variação da pressão, o fator de fricção, que é calculado em função do Reynolds, comprimento da tubulação dividido pelo seu diâmetro. Isolando G na relação anterior, nós temos uma expressão, então, para calcular o fluxo de massa do gás em função da sua diferença de pressão. Aqui nós podemos fazer uma análise bastante interessante dessa equação, examinando o que acontece com G à medida que nós vamos alterando os valores de pressão. Imagine que nós vamos fixar o valor de P1 e vamos alterando os valores de P2. Nós constatamos que se P2 for igual a P1, o valor de G vai ser zero. P2 igual a P1, esse termo cancela, esse termo aqui vai zerar, né? Nós teremos um termo diferente de zero no denominador, então G vai ser zero. Mas se constatarmos se P for tendendo a zero, P2 for tendendo a zero, o que a gente observa? É que esse termo aqui, se P2 vai tendendo a zero, esse termo vai gradativamente caminhando para infinito, e isso induzirá um valor de vazão de massa também, ou de fluxo de massa, tendendo a zero. Então é interessante constatarmos o seguinte: P1 igual a P2, vazão de massa zero. P2 tendendo a zero, valor de vazão de massa tendendo a zero também. Consequentemente, nós podemos prever que deve existir um ponto de P2, ou um valor de P2, que vai maximizar o valor desse fluxo de massa. E pode ser provado que esse valor de P2 é o que vai provocar esse vazão de massa máxima, corresponde à velocidade sônica do gás presente nessa tubulação. É interessante que depois vocês construam um gráfico de G em função de P2, fixando os valores de P1, calculando o valor de F, e constatem a existência desse ponto máximo correspondente à velocidade sônica do gás no meio em que ele está escoando. Faremos agora um exemplo final de aplicação da equação que foi deduzida anteriormente. Nós vamos considerar um ventilador operando em uma instalação industrial e fornecendo uma vazão de ar de 500 normais metros cúbicos por segundo através de um duto de 50 metros de comprimento e 2 metros de diâmetro. A pressão do ar no trecho final deve ser, isso aqui é pressão relativa, 500 milímetros de água, e nos é solicitada a determinação da pressão de saída do ar do ventilador para se obter essa vazão. Considerar que o ar está a 25 centígrados e que a rugosidade da tubulação corresponde a 1 milímetro. Essa figura mostra de forma esquemática as informações que foram fornecidas anteriormente. Então, nós temos aqui o ventilador, assumindo que ele está na posição Z igual a zero, a tubulação é reta com 50 metros de comprimento, a pressão relativa no ponto 2 conhecida, foi medida, é especificada, né? 500 milímetros de coluna d'água, o diâmetro da tubulação 2 metros. A nossa incógnita é determinar qual que é o valor de pressão que esse ventilador deve fornecer. Esse dado aqui de pressão, ele normalmente é utilizado posteriormente para dimensionamento do ventilador para executar essa tarefa de fornecer a vazão que foi especificada.
Primeiro passo, então, é determinar o fluxo de massa ou a vazão de massa nessa instalação. Como foi dada a vazão nas condições normais, é utilizado, então, os dados de condições normais, pressão, 101.330 pascal, temperatura, 273 Kelvin, constante dos gases no sistema internacional, 8,31 joule por mol por Kelvin, e a massa molecular do ar, combinando oxigênio e nitrogênio, 79 e 21%, 79 de nitrogênio e 21% de oxigênio. Nós temos essa massa molecular em quilograma por mol, densidade então do gás nas condições normais, 1,292 kg por normal metro cúbico. A partir desse dado, nós podemos determinar a vazão de massa, fazendo o produto da vazão volumétrica vezes a densidade, 646,3 kg por segundo, e aí determinarmos o fluxo de massa, que é a vazão de massa dividido pela área da seção da transversal da tubulação, tem 2 metros de diâmetro. Então, o fluxo de massa, 205,73 kg por metro quadrado por segundo. O valor da pressão no ponto 2, como foi fornecida a pressão relativa, ela deve ser obtida, a pressão absoluta deve ser obtida somando com a pressão atmosférica. Assumindo que a pressão atmosférica seja 101.330 pascal, nós acrescentamos a pressão relativa de meio metro de coluna d'água, temos a pressão absoluta no ponto 2, 106.215 pascal. Número de Reynolds calculado em função da vazão de massa determinado anteriormente, 2,25 vezes 10 a 7, é escoamento turbulento, utilizando a equação de Haaland para calcular o fator de fricção, valor obtido 4,2 vezes 10 a menos 3. Por fim, nós inserimos os dados relativos às informações que foram levantadas durante o desenvolvimento do exemplo. Conhecemos os valores de G, a única incógnita que temos aqui é o valor de P1. Para determinar esse valor, como ele aparece aqui dentro do logaritmo e aqui ao quadrado, foi utilizado um método numérico. Vocês podem também utilizar o solver do Excel. O valor de P1, então, para esse caso, deu 115.880,6 pascal, associado a um ΔP de 9.665,3 pascal.